Olá, meu nome é Cláudio Santana, eu sou aluno do Instituto Federal da Bahia, o IFBA de Simões Filho, da disciplina de Técnica de Manutenção de Máquinas e Equipamentos Industriais, ministrada pelo professor Paulo Moura. A proposta desse seminário é fazer a comunicação e a interface entre as atividades e disciplinas que interagem entre si com técnica de manutenção de máquinas e equipamentos industriais, ou seja, desenho, resistência a materiais, tecnologia de materiais e etc. Então, nada mais justo do que iniciar. Se o cerne da questão, da discussão desse seminário é desenho técnico, nada mais justo do que iniciar com um breve histórico da origem do desenho de uma forma geral. Desenho nada mais é do que marcar, notar, traçar, desenhar, indicar, designar, entendeu? E aqui você percebe que o desenho é algo muito antigo, desde a Grécia Antiga, que a forma de se comunicar era através dos caracteres de forma de hieroglifos. Você percebe aqui à esquerda os hieroglifos da época da Grécia Antiga, que já se fala assim desenho. O desenho primitivo e o desenho de arte moderna. Então o desenho é muito antigo e se para analisar, ele tem um histórico que eu vou tentar passar um breve histórico para vocês. Aqui o desenho é qualquer representação gráfica, colorida ou não, de formas. E aqui logo abaixo a gente vê o desenho de uma planta baixa e uma perspectiva exata. Ou seja, o desenho é a forma de comunicação mais importante depois da palavra. E depois que surge a questão do desenho de uma forma generalizada, aí surge a questão do desenho industrial, que o termo vem de design industrial, que são projetos de objetos ou de sistemas de objetos industrializados oriundos do nosso cotidiano, ou seja, a partir da necessidade do nosso cotidiano, de tipo de produtos do nosso dia a dia, tais como relógio de pulso, talheres, bicicleta, avião, eletrodomésticos e etc., surge a questão do desenho industrial, que nada mais é do que já começa a ter uma proposta de desenho em escala, desenho em quantidade, onde requer já a questão da padronização, já requer a questão da forma de se comunicar de forma universal, que o mundo inteiro consiga entender e compreender. Depois do desenho industrial, aí que surge a questão do desenho técnico propriamente dito, que é o objeto da nossa discussão e do nosso tema de hoje. E o que vem a ser o desenho técnico? É uma linguagem gráfica utilizada na indústria. E no caso do Brasil, ela segue a questão da norma ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Você percebe isso aqui nesse desenho, que possui três desenhos. Do lado esquerdo, um desenho em corte achurado, e no centro, um desenho em perspectiva, e o outro, uma projeção em corte. Aí você já percebe quando o desenho já começa a ter sua importância e a forma de comunicar de maneira que evite a interpretação equivocada. Em qualquer parte do mundo que se fala em desenho, busca-se um entendimento, uma percepção que todos interpretem e entendem. Se você faz um projeto aqui no Brasil e quer que esse projeto seja executado em outro continente, o desenho que você elabora o projeto aqui, em qualquer lugar do mundo, a pessoa vai entender porque esse desenho está baseado em normas que seguem padrões internacionais e se comunicam internacionalmente. E aqui vem a utilização do desenho. Como é que ele é utilizado, de que forma que funciona? Ele é operativo. O que vem a ser operativo? É o que? Ele é fabricado e, a partir do momento que se faz o desenho, busca-se utilizar aquele desenho para uma fabricação ou montagem de qualquer tipo de equipamento, quer seja na construção civil, em todas as áreas da indústria. O desenho é a base de todos os projetos subsequentes à fabricação. Ou seja, para que haja uma fabricação, é interessante que primeiro haja o projeto, do projeto que é como se fosse a ideia,
surge o desenho e do desenho que vem a questão da execução propriamente dita. Se for no projeto, é a execução de um projeto. Se for na questão de manutenção e intervenção, são desenhos para que seja feita a manutenção e intervenção. E aqui tem sobre a finalidade do desenho. O desenho tem por finalidade a representação de forma, dimensão e posição de objeto de acordo com diferentes necessidades. Aí você vê aqui, o desenho constitui um único meio conciso, exato e inequívoco para comunicar-se. Ou seja, através do desenho, você busca uma comunicação de maneira tal que essa comunicação seja feita de forma que não haja interpretações equivocadas. Imagine se você for mostrar ou demonstrar para alguém, se a pessoa não estiver presencialmente, um tipo de redutor, um eixo ou coisa parecida através de textos. Então, dificilmente as pessoas conseguiriam compreender de forma correta, sem haver equívoco. Aí vem aqui as etapas de elaboração. Vem a imaginação da peça, o esboço, que tudo parte com a ideia, é igual a questão do planejamento, primeiro vem a ideia, depois do planejamento, né? A mesma coisa no desenho. A imaginação da peça, o esboço, vem o desenho preliminar, que é como se fosse um rabisco para possíveis alterações, e por fim o desenho técnico definitivo. E aqui as entidades normalizadoras que os desenhos têm que seguir em todo lugar do mundo. Tem a BNT, que é a Associação Brasileira, a SME, que é a Associação Americana de Engenharia Mecânica, tem a STM, tem a DIN, que é alemã, interessante demonstrar para vocês que tem a DIN, que é alemã, tem a ISO, que é suíça, e a JIS, que é japonesa. Se você parar para analisar e observar aí, existem normas em todos os continentes, a fim, ou quase todos, a fim de fazer com que essa comunicação seja feita de forma que evite interpretações ou cada continente ou cada país use um determinado tipo de norma e aí a questão da padronização fica comprometida. No caso do Brasil, as normas que o desenho técnico propriamente dito estaria subordinada são essas: a NBR 10.067, a NBR 10.582, a 84012, que é a execução de caracteres, a 8403, linha de desenho, tipo de linhas, que é importantíssimo, porque através da linha você consegue entender se aquele desenho tem uma vista, que aquela projeção é perceptível ou não, a cotagem do desenho. Tem aqui a NBR 6158 que fala de tolerância. Você para analisar, o desenho aqui já está se comunicando. Você percebe aqui que o desenho se comunica com questão de caldeiraria, se comunica com questão de tolerância, se comunica com questão de medição de uma forma geral, se comunica com questão de achuras e corte, porque achuras e corte nos deixa bem explícito e claro que tipo de material. Quando se fala em material, aí você já começa a se comunicar também com tecnologia de materiais, resistência de materiais, etc. E aqui a gente vê um corte, e o corte serve para quê no desenho? E como é que o corte nos auxilia na mecânica de uma forma geral? O corte nos permite observar detalhes internos que a peça propriamente dita, sem estar cortada, não consegue visualizar. Aí percebe-se ali o rolamento, você percebe-se as achuras, entendeu? Então tudo isso no desenho, o desenho auxilia. E como auxilia a gente? Aqui a gente percebe as achuras servem para a gente, tanto na elaboração de projeto, quanto na questão do desenho já pronto, propriamente dito, você vai identificar e dizer que material aquilo ali vai ser fabricado ou foi fabricado, certo? Então as achuras têm a comunicação muito forte com o desenho, com tecnologia, resistência de materiais, com tecnologia mecânica de uma forma em geral. Aí a gente vê um corte e achuras de um redutor, aí percebe-se
como o corte ajuda no entendimento de um dispositivo, de um equipamento. Aí você percebe que se não tivesse o corte, dificilmente daria para enxergar engrenagem, eixo, chavetas. Ali você percebe também as achuras para dizer que o material é de aço. Então, qual o desenho é importante? Se você quiser alterar um projeto, melhorar algum projeto, através de um desenho, você consegue discutir com a equipe. Se não tiver todo mundo no mesmo local, você consegue mandar aquele desenho para outro lugar. Então, o desenho tem uma relevância muito grande em toda essa questão da mecânica. Outro desenho aí expandido, você percebe que lá direito em cima tem a lista dos itens que fazem parte desse dispositivo e logo abaixo, no mesmo lado direito, percebe-se a legenda onde tem a escala, que tipo de material foi, as dimensões, etc, etc. Outro exemplo típico é esse projeto de fuso, de uma extrusora. Imagine se esse projeto de fuso fosse tentar passar para alguém de forma de texto. Dificilmente as pessoas entenderiam os detalhes com a riqueza que se encontra ali. Tanto a questão de seção circular, diâmetro maior, diâmetro menor, arredondamento entre o diâmetro maior e o diâmetro menor para diminuir a tensão, ou seja, não ter a concentração de tensão naquele raio, porque é importante, entendeu? Naquele raio entre o diâmetro e o outro, você tem um arredondamento para que não haja concentração de tensão. Isso tudo faz parte do projeto e o desenho nos auxilia muito. Você vê também as achuras, e nesse caso não tem, mas poderia ter também ajustes, tolerâncias e etc. Então o desenho se comunica com o projeto mecânico, que ali aquele arredondamento faz parte do projeto, se comunica com achuras, que está falando de resistência e tecnologia do material, se comunica com metrologia, que está falando de tolerância. 12 minutos. E aqui tem um mapa conceitual, que nada mais é que uma forma de mostrar de que forma o desenho se comunica com as outras atividades e disciplinas, se for colocado como disciplina, e outras atividades de uma forma geral, e como se funciona. Existem casos que o desenho técnico se comunica em duas vias, ele tanto fornece quanto recebe. Existem casos que ele só faz fornecer e na maioria dos casos ele fornece. Então, dois casos que ele só faz receber, pelo que eu coloquei ali. É o projeto e na questão da norma, porque a norma, o desenho tem que seguir o que preconiza a norma, e o projeto, que é a ideia que você vai gerar o desenho. No mais, você vê aí que tem várias atividades se comunicando e a importância que o desenho tem. O desenho se comunica com metrologia, com planejamento, com manutenção, com a montagem, com o processo de fabricação, quer seja soldagem, caldeiraria, usinagem, ensaio e inspeções, simbologia, marcas e equipamentos mecânicos. Você percebe aí quão o desenho tem a sua importância, e muitas das vezes, quando a gente olha ele de forma isolada, nem observa de quanto ele é funcional e quanto ele colabora para evitar situações adversas, entendeu? Então o desenho nos auxilia, e é interessante que tanto as pessoas que projetam quanto a que executam os projetos e as pessoas que fazem manutenção, é de suma importância que entenda desenho e sabe interpretar, até por uma necessidade de, se porventura necessite de alteração de projeto, de interpretação de desenho, se a pessoa não conhecer desenho, não conhecer a interface do desenho com outra atividade, dificilmente o trabalho tende a sair eficiente, porque o desenho, além de ser uma comunicação universal, uma forma gráfica de comunicar, ele versa com todas as atividades, entendeu? E aí é importante salientar, entendeu? Que se não tivesse o desenho, dificilmente a indústria, a engenharia, a mecânica, etc., estaria tão evoluído como se encontra nos dias de hoje, entendeu? E aí eu gostaria de passar para vocês o que eu tinha de falar sobre a forma que o desenho se comunica com as outras atividades de uma forma geral, e
Aí são minhas referências bibliográficas. Basicamente eu peguei alguns materiais. E agradecer a vocês pela oportunidade. Espero que esse vídeo agregue a vocês de uma forma geral.